Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal que eu vou ter que trocar de nome, botar Rodrigo Drummond Exegese ou alguma coisa assim, que aparentemente tem mais Rodrigo Drummond do que eu imaginei que tivesse. E hoje eu vou fazer um vídeo que vai ser um vídeo um pouco diferente, que eu vou fazer algo que eu não gosto muito quando fazem, que é fazer uma psicologização de algum ser humano que apareceu na história bíblica. Normalmente eu não gosto quando fazem isso, porque muitas vezes o que o texto está querendo dizer não é sobre a parte psicológica de quem está envolvido com a história. Então a gente acaba perdendo muitos elementos importantes quando a exposição de algum texto bíblico foca simplesmente na parte psicológica de quem está envolvido, né, com a história. Mas esse vídeo aqui eu tô fazendo, claro, porque eu acho que vai ser interessante para quem estiver ouvindo, mas é um vídeo que eu tô fazendo também pra mim, porque tem algumas coisas que eu preciso ouvir quando acontecem situações um pouco mais difíceis e às vezes não tem ninguém pra falar isso pra mim, então pelo menos tá aqui o vídeo. Se eu precisar ouvir essas coisas de novo, eu posso voltar aqui nele. E o que eu vou dizer hoje é que, evidentemente, existem parâmetros para que a gente saiba interpretar o que acontece, julgar se aquilo é certo ou errado, se aquilo é bom ou se é ruim. E o parâmetro último sempre vai ser a escritura. Porque, e aí é claro que esse é o meu pressuposto, né? Porque pessoas que não são cristãs ou que não têm nenhum tipo de crença religiosa vão ter parâmetros bem diferentes para dizer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, se é que elas classificam as coisas assim. Mas para quem é cristão, a palavra de Deus é a última palavra para a gente classificar algo como bom ou ruim, como certo ou errado. Ainda assim não é muito fácil fazer essas classificações, mas em linhas gerais a gente consegue. Bom, se você não é um herdeiro milionário, você provavelmente trabalha ou estuda, né? E quando a gente se aventura a fazer essas coisas na vida, porque isso é necessário, a gente acaba conhecendo muita gente, né? A gente acaba se relacionando com muita gente. E muitas pessoas, infelizmente, são ruins. E fazem coisas ruins. E pensam coisas ruins. E às vezes falam mal da gente. Ou fazem coisas ruins pra nós. Claro que certas pessoas têm a vida mais tranquila do que outras. Mas se você está me ouvindo, se você está ouvindo esse vídeo, você provavelmente em algum momento também já teve que lidar com pessoas ruins ou que te fizeram coisas ruins. E o problema maior talvez não sejam em muitos casos, né? Não em todos, mas em muitos casos, talvez o maior problema não seja a pessoa que faz coisas ruins, mas sim como a gente lida com isso, né? Então, algumas coisas acho que talvez precisem ser ditas, né? Então, assim, quando alguém faz alguma coisa ruim, quando alguém faz alguma coisa que vai contra aquilo que Deus deseja que os seres humanos façam de uma forma geral, isso é ruim em todos os aspectos e dificilmente os seres humanos vão conseguir tirar alguma coisa boa daquilo. Por exemplo, se você tem o seu emprego e você trabalha da forma como o apóstolo Paulo lá disse que a gente precisa trabalhar, então se você vai trabalhar por seu patrão, né? Trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Tipo assim, faça o seu melhor. Seja ético, haja da forma correta, seja honesto, dê o seu melhor. Se você faz isso,
e alguém, por alguma razão, sabota você, fala mal de você e tal, de forma injusta, e isso acontece, infelizmente, o que essa pessoa está fazendo é um pecado. Essa pessoa está indo contra uma série de ordenanças que Deus deixou. E é claro que as pessoas que não são cristãs não se preocupam com a Bíblia, mas isso não faz com que as atitudes erradas delas continuem sendo pecado. E nada de bom vai vir disso, humanamente falando. Quando isso acontece, isso sempre vai ser ruim. Ninguém gosta de ser sabotado no seu trabalho. Mas quando esse tipo de coisa acontece por uma razão, beleza? Eu aprendi a entender que Deus é o protagonista da história e nesses acidentes de percurso ele vai levando a gente para um lugar e para outro também. Então esse tipo de coisa também acontece porque é para ser assim, né? Por outro lado, por mais que você ou eu, ou a gente saiba que certas coisas acontecem porque tem que acontecer, ninguém gosta. Ninguém gosta. Então, já que existem situações difíceis ou ruins com as quais muitas vezes a gente precisa lidar, e especialmente quando essas situações são causadas por outras pessoas, pode ser muito interessante se a gente souber como lidar com isso. Eu acho que isso é algo que durante muito tempo me faltou, porque durante muito tempo eu fui muito preocupado com o que as pessoas pensavam, com o que estava sendo feito, com o que estava sendo falado sobre mim, e preocupado demais. E de uns meses, de uns anos pra cá, eu tenho aprendido a lidar com coisas ruins que acontecem muitas vezes propositalmente da parte de outros, entendendo que o que o outro está fazendo é pecado, é errado, desagrada a Deus. E que muitas vezes eu não agi assim. Então, não é como se eu tivesse culpa, não é como se eu tivesse errado por estar sofrendo as atitudes erradas de alguém. Isso é uma coisa que muita gente pensa. Eu pensei assim muito tempo. E isso fez muito mal pra mim por muitos anos. Muitos anos. E gerou consequências, assim, deletérias demais na minha vida. Então, eu quero exemplificar o que eu estou dizendo. Não exatamente o que eu estou dizendo, mas eu quero dar um exemplo na Bíblia de alguém que fez a coisa certa, não foi reconhecido dessa forma e teve o povo ao seu redor agindo de forma errada. E no final, quem estava certo não deixou de estar certo, quem estava errado não deixou de estar errado. É claro que o bom pode mudar, né, e passar a agir de uma forma ruim, o ruim pode mudar, passar a agir de uma forma boa, mas o que eu tô querendo dizer é um ato que está certo não vai deixar de ser certo porque a maioria não enxerga assim, ou algo que está errado não vai deixar de ser errado porque a maioria faz. Isso é óbvio, né, mas vamos pegar um exemplo na Bíblia de alguém que fez o que era certo, foi instruído por Deus para isso e não teve uma boa recepção, né? Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 6. A gente pode ler do versículo 1, porque é uma visão que Isaías tem, muito interessante. Mas vamos, se você quiser, você pode ler, tá? Isaías 6, versículo 1, vai lendo. Mas eu quero ler o capítulo 8, o versículo 8, tá bom? A partir do 8. Então, Isaías capítulo 6, versículo 8. Minha versão é a ACF, tá bom? Aqui diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envie-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis. Vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, torna surdos os seus ouvidos e fecha-lhe os olhos,
para que não veja com seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Atenção aqui, hein? Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, sem com S, as casas sem moradores e a terra seja de todo assolada. Se você quiser, você pode continuar lendo, tá? E ler daí em diante, ok? Mas vamos entender o que a gente acabou de ler. Isaías, profeta em Israel, em Judá, melhor dizendo, né? Judá era parte ao sul de Israel. O Israel do norte, nessa época aqui, eu acho que já tinha ido para o exílio, tá bom? Então, sobrou Israel do sul, que tinham duas tribos, Benjamim e Judá. E Isaías foi profeta ali. Ok. E aí ele tem uma visão em que ele viu o Senhor sentado num alto trono. E Deus fala com ele. Para ele dizer, vai e diz a este povo de Judá, tá bom? Ouvis e não entendeis, vedes, mas não percebeis. Aí, para que com os ouvidos não ouçam, torna surdos os seus ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda, nem se converta. Parece algo, tipo assim... Na verdade, parece algo difícil de entender, né? Quando eu li isso daqui, a primeira vez, eu não estava lendo com essa versão, eu estava lendo com outra. E nessa outra versão, não ficou claro se isso aqui era uma ordem, no sentido de que Isaías devia dizer, não ouçam, ouçam, mas não escutem, olhem, mas não vejam. Eu não entendi se isso era uma ordem ou se era uma constatação, assim, vocês veem, mas não enxergam, vocês ouvem, mas... Uma coisa difícil de entender, tipo assim, né? Um homem tá ali diante de Deus, Deus se revela para ele e manda ele dizer pro povo, vejam, mas de fato não entendam, ouçam, mas de fato... Então, assim, eu não sei o que isso aqui, a princípio, quer dizer. Eu não sei o que Deus queria que Isaías dissesse pro povo. Se era simplesmente uma sentença de juízo, tipo assim, vocês são muito ruins e vocês não me ouvem, vocês são muito ruins e vocês não veem o que eu quero dizer. Ou se era uma... como fala? Ou se era um conselho de uma forma retórica. Tipo assim, ó, se vocês não ouvirem e entenderem, se vocês não virem e enxergarem, vocês vão ser destruídos e tal. Eu não sei que tipo de oráculo é esse aqui. O ponto é que Isaías pergunta para Deus, até quando que eu devo dizer isso ao povo? E o Senhor diz, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. E a pessoa que não tem muito bem a Torá em mente, talvez não entenda o que isso quer dizer, porque fica uma coisa difícil de entender. Então, um homem ali, Deus manda ele falar com o povo umas coisas que não dá para entender direito o que ele quer dizer. Ele pergunta, mas até quando que eu vou falar isso? E Deus diz até que as cidades estejam destruídas em ruínas. O que isso quer dizer? O ponto é que Israel e Judá viviam sob o pacto da aliança que Deus fez com o povo quando tirou os israelitas do Egito. Beleza? Ele usa Moisés para abrir o Mar Vermelho, os israelitas passam no meio do mar, depois ele leva eles por um deserto, chegam até a Terra Prometida, e depois que Moisés morre, eles entram na Terra, eles conquistam as terras que estão ali e tal. Ok. E aí, um dos pactos que ele fez, quando ele tirou os israelitas do Egito, foi que, se os israelitas fossem obedientes a Deus, eles teriam paz, os inimigos teriam paz com eles seriam prósperos, abençoados, etc. Se eles fossem desobedientes a Deus e quebrassem a aliança, Deus enviaria um outro povo para tomar eles da terra deles e levar eles para o exílio. E haveria destruição, morte, desgraça, etc. Então, Deus está mandando Isaías, como profeta, dizer alguma coisa ao povo. E quando Isaías pergunta por quanto tempo que ele vai ter que dizer aquilo ali, ou até quando ele vai dizer, Deus ele diz, até que as cidades estejam em ruínas. Traduzindo, Isaías, você vai falar para o povo o que eu quero que você fale, e eles não vão te ouvir. Ou melhor, não necessariamente não vão te ouvir, mas eles não vão se converter do caminho mal que eles escolheram para si. Por causa disso, a cidade vai ficar em ruínas depois.
porque um outro povo vai vir e vai levar eles pro exílio. E isso acontece. Anos depois, tá? Não na hora. Mas acontece. Então, esse texto é muito rico, tá? Isaías é um livro muito interessante, muito importante. Então, eu não vou extrair tudo que tem aqui no texto, até porque o vídeo ficaria enorme. Eu também não sei explicar tudo do livro, porque é um livro difícil. Depois do capítulo 40, do 40 para frente, fica difícil de entender. Mas, nesse recorte que eu fiz aqui, a situação foi exposta por Deus antes. Tipo assim, cara, você não vai dar resultado. Mas é pra você mesmo assim. O que fica claro aqui é que o certo é o certo. Isaías tinha que fazer o que Deus mandou. Isso é o certo, ponto. O errado, que era o proceder do povo, continuou sendo errado. Alguém ouviu Isaías? Talvez alguém tenha ouvido, mas a maioria não. A maioria continuou fazendo coisas erradas, que a gente não sabe aqui, porque a gente não leu todo o texto. Mas em outros pontos vai ser dito. O povo continuou fazendo as práticas erradas que fazia. Não mudou. Então, isso não está escrito, até onde eu me lembro, mas a gente pode tentar imaginar um pouco de como Isaías pode ter se sentido. E eu imagino que não tenha sido nada bom, porque com certeza ele foi profeta por muitos anos, então ele ficou anos dizendo o que Deus queria que ele dissesse, que basicamente era a reafirmação do pacto. Olha só, vocês têm que voltar a fazer as coisas de forma correta perante o Senhor, porque senão vocês vão sair daqui para o exílio e tal, com certeza. E ninguém ouviu direito. Ninguém deu atenção, não sei se zombavam dele, se caluniavam ele, se sabotavam ele de alguma forma, mas certamente não é fácil. Não é fácil você sofrer as ações más ou ruins dos outros, mas se torna menos difícil quando você entende onde você está. Pelo menos esse é o meu ponto de vista e algo que eu tenho vivido também já há algum tempo. É menos difícil quando você entende quem está certo e quem está errado. E não se trata de uma questão de orgulho. Eu estou fazendo certo, os outros estão fazendo errado. Não é questão de orgulho, é questão de entender que coisas erradas, coisas ruins, pecados, eles não só não estão corretos, como não geram bons frutos, não agradam a Deus e não deviam existir, beleza? Não deviam existir. Não era para as coisas serem assim. Não era para as coisas serem assim. As coisas deviam ser como eram no Éden, quando Deus criou Adão e Eva. E o ser humano foi feito à imagem de Deus, semelhança de Deus, e foi feito para ser amado, né? Por isso Jesus disse, ama a teu próximo como a ti mesmo. Então, eu vou precisar ouvir esse vídeo aqui em algum momento depois. Eu espero que você goste. Mas dessa vez eu tô sendo um pouco egoísta e tô fazendo pra mim também, beleza? É isso, espero que tenham gostado. Eu vou tentar gravar mais vídeos nos próximos dias aí, porque eu estou de molho em casa. E estou cansado de ficar só estudando e mexendo no Twitter. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus.